Bom, a gente se conheceu na igreja, né? A partir do momento que eu comecei a frequentar a Igreja Batista, me lembro como o primeiro dia que eu cheguei, ele estava sentado logo na frente e assim, quando eu olhei para ele, eu falei assim, eu conheço aquele moço de algum lugar. Só que na época ele estava careca, porque ele tinha feito um propósito da faculdade e tudo, e eu não reconheci. Nós se conhecemos, né, na igreja, mas através, primeiramente, dos nossos amigos, né, e depois das nossas filhas. A Kênia, né, muito amiga da gente, pastor Fernando, entre outros, o Jonas, sempre me aconselhava, né, a conhecer ela, a conversar com a Priscila. E com o tempo a minha filha foi fazendo amizade com a filha dele. Aí começou a frequentar lá em casa. E aí eu fui, né, aos poucos, né, me interessando. As nossas filhas brincavam muito junto. Às vezes eu ia deixar a minha filha na casa dela e tudo. E aos poucos nós fomos, né, se conhecendo melhor. Isso tudo, né, dentro do ambiente da igreja. Até que um certo dia houve um encontro de homens na igreja e ele participou. E nesse dia eu fui para a casa de uma amiga da igreja. Lá as meninas foram fazer um almoço e me convidaram e eu fui. Cheguei lá, comecei a conversar com elas e contar a minha história e tudo. E uma colega nossa, a Kênia, ela falou que a minha história era muito parecida com a dele. Nossos amigos sempre falavam, né, pra gente, pra mim, conversar com ela, nós temos a história avança, você tem a história parecida e tal. E na verdade no momento eu nem pensava em ter um relacionamento, né? Mas através também de uma conversa com o pastor que eu tive, né, ele falou, Vans, você está orando para ter algum relacionamento? Eu falei, pastor, ainda não. Mas então, a partir desse momento, né, os nossos amigos sempre falando muito e eu comecei a prestar atenção nela, né? E também, como eu falei, através das nossas meninas também. E aí o pessoal começou a brincar e tudo, e aquele monte de piadinha, só que ele sempre muito sério, né? Tipo assim, nunca a gente deixava nada muito claro e o pessoal brincava, e sempre aquela brincadeira, né? E o tempo foi passando e eu fui me interessando cada vez mais e até um certo momento, né, nós conversamos, né, eu abri o Face de novo, criei o Face que até então eu tinha excluído. Quando eu abri o Facebook tinha uma pessoa lá pedindo para me adicionar. Quando eu olho era o Wanderson, eu já assustei. Falei, olha, a pessoa agora arrumou um Facebook, beleza. Aí quando eu abri a minha página, tinha assim umas 4 curtidas deles. Eu fiquei assim, falei, ó, bom, ele curte também. Aí tá, fomos pra igreja, cheguei na igreja, aquele culto assim, tremendo, né? Foi muito precioso aquele dia. E aí teve um momento do louvor na ministração, eles pediram para cumprimentar uns aos outros. E aí o pessoal saiu cumprimentando e pela primeira vez ele veio me cumprimentar. Ele veio, me abraçou, me cumprimentou e disse assim que Deus tinha grandes coisas na minha vida. E aí ficou por isso mesmo. Apesar de várias vezes a gente se encontrar na igreja, muitas vezes a gente nem se falar, algumas vezes só cumprimentar mesmo, com a paz do Senhor e tudo. E nós conversamos pelo Face e chegou um momento, né, que ela disse que as nossas filhas, né, tinham dito que estavam orando para a gente namorar. Elas estavam brincando e eu vi elas conversando bem assim, que gostaria que a gente namorasse. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele perguntou assim, mas o que você acha da ideia delas? Aí eu peguei e comecei a dar risada. Falei, ah, legal, né? Acho legal a ideia delas. Então, a partir daí que nós começamos a conversar sobre o nosso relacionamento, né? A influência, a grande influência dos nossos amigos e principalmente das nossas filhas, eu decidi, né, buscar algo mais sério. Foi quando nós conversamos sobre o relacionamento. E ele disse que ele tinha planos, que ele estava orando por uma pessoa. E todas as vezes que ele orava e que ele falava o meu nome, né, para Deus, Deus trazia muita tranquilidade ao coração dele. E aí foi onde ele disse que ele poderia se relacionar comigo porque Deus estava, né, na direção. E aí ele continuou orando, orando. E aí um certo dia ele falou que ele ainda, por mais que
ele tivesse um sentimento por mim, que ele achasse que era a pessoa certa, mas ele ainda ia esperar assim mais de Deus. Ele queria algo que fosse de Deus mesmo. E eu falei para ele que tudo bem, que a gente ia continuar orando então. Ele já tinha falado com os pais dele tinham achado legal a ideia. Eu também falei com os meus pais aceitaram. E então, né, eu convidei ela para orar, falei, vamos orar e tal, nós oramos uma semana mais ou menos. Então, assim, tudo debaixo da vontade de Deus, né? E até o momento que eu chamei ela para a gente conversar com o pastor, né? O pastor e a pastora. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, ai meu Deus, falar com o pastor, você tem certeza disso? Ele, não, eu tenho. Antes de tudo eu quero conversar com o pastor. Eu falei, ô meu pai, então vamos lá conversar com o pastor. Aí foi um culto, num sábado à noite, nós fomos conversar com o pastor. Eu cheguei na igreja, ele já estava, aí terminou o culto, nós estávamos lá, todo mundo conversando, as mulheres, e algumas sabiam que a gente ia falar com o pastor, e aquele piseiro, aquela coisa toda. E foi bem interessante que naquele dia eu encontrei, que nós fomos conversar, se não me engano, num sábado, eu encontrei o Evaldo. E fazia tempo que eu não via o Evaldo, e o Evaldo nem sabia desse relacionamento que nós estávamos iniciando eu e a Priscila. E o Evaldo chegou para mim e falou assim, olha, Vanessa, tem uma bênção de Deus aí para você. E eu fiquei curioso para saber o que era. Foi quando ele falou assim, olha, tem uma pessoa de Deus aí para você. E eu falei, mas quem que é, Evaldo? E ele falou assim, olha, eu não me lembro o nome dela. Eu falei assim, mas fala alguma coisa sobre ela. Aí nisso a Priscila estava conversando atrás de mim, mas a pastora. E aí o Evaldo na hora pediu para o Wanderson olhar para trás. E eu estava atrás conversando com a pastora. Ele falou bem assim, é aquela moça que está conversando com a pastora. Aí o Wanderson pegou e falou bem assim, é ela mesmo que eu disse para você que há 15 dias nós estamos orando e que eu tinha marcado de falar com o pastor. É ela mesma. O Evaldo abraçou ele e começou a chorar. Aí a partir daí nós vimos mais uma vez a mão de Deus na frente de todo esse namoro e nós fomos conversar com o pastor. Conversamos bastante, né, sobre relacionamento, ele explicou, né, deu bastante conselho e dali em diante então que se iniciou o nosso namoro, né. No outro dia, uma surpresa muito grande, que o pastor tinha feito um almoço, uma coincidência muito grande, um almoço para a igreja e assim, o que me deixou muito feliz foi a felicidade dos amigos, né, da igreja, aquelas pessoas que conheciam a nossa história, as dificuldades que nós passamos, eles apoiavam muito e eu passei a apresentar a Priscila para todo mundo, né, dizendo, olha, essa daqui é a minha namorada, né, e brincando eu já adicionei, peguei o tablet do Lucas e já mudei o meu status no Face, né, um relacionamento sério. E onde a gente começou a namorar. Depois o Wanderson foi em casa, falou com os meus pais, né? Meu pai conversou com ele, a minha mãe, e foi onde a gente começou a namorar. Essa parte do noivado foi bem interessante, né? Nós tínhamos 2 meses já de namoro e realmente quando eu comecei um relacionamento com a Priscila, né? A gente conversou e eu disse que realmente eu queria um casamento abençoado e um relacionamento para casar, não para durar muito tempo o namoro. E aí nós falamos de casamento, sempre tivemos algumas ideias e tudo, mas aí quando foi no culto de virada de ano, ele resolveu me fazer uma surpresa. Nós estávamos no culto, naquele dia não estava muito bem, e a igreja lotada, um calor e tudo, e eu disse para ele que ele perguntou se eu queria água, eu disse que sim. Ele perguntou se eu não queria ficar lá na porta, que lá na porta tem um ar-condicionado e tudo. Eu falei, se eu for para mim ficar na porta, eu vou sair para fora. Ele, não, então faz assim, fica que eu vou buscar uma água para você. Eu não estava muito bem. Aí ele foi, buscou a água. E eu não podia perder aquela oportunidade, né? Eu planejei tudo, conversei com o pastor e num determinado momento do culto, o pastor disse bem assim, tem um jovem aqui nessa igreja que ele disse que a igreja é parte da vida dele, é como se fosse a família dele. Tudo que ele fosse fazer com a família dele, que ele iria fazer ali na igreja também, porque já era a família dele. E aí ele disse que dava oportunidade para esse jovem para testemunhar. E eu falei, já fiquei meio assim, né? Na minha. Aí o Wanderson vai e levanta com a Bíblia. Eu falei, eita.
né? Eu fui lá na frente, agradeci a Deus pelo ano abençoado que eu tinha e pela Priscila, por Deus ter me dado a Priscila de presente. E naquele mesmo momento eu li um versículo lá em Cantares, né? E logo em seguida que ele leu, ele perguntou na frente de todo mundo se eu aceitava casar com ele, se eu queria casar com ele. Aquilo foi um susto muito grande, a igreja começou a fazer maior piseiro, todo mundo começou a bater palmas, um a gritar e tudo. E aí o pastor me chamou lá na frente. E assim, foi um momento muito especial na minha vida e creio que na vida dela, né? Aí o pastor me chamou lá na frente. Chamou a gente lá na frente, perguntou se realmente eu aceitava casar com ele, eu disse que sim. E aí o pastor chamou meus pais, as nossas filhas, quem da família que estava lá naquele momento, e orou pela vida, pela nossa vida, pelo nosso casamento, intercedeu pelas nossas alianças e abençoou o nosso noivado. Bom, uma coisa que me marcou muito, né, e isso vem acontecendo gradativamente, que me marcou mais foi quando o nosso relacionamento do início, foi no início na conversa com o pastor, que o Evaldo realmente, eu pedi uma confirmação de Deus, né, para o nosso relacionamento. E foi quando o Evaldo falou, né, que tinha uma pessoa especial, e essa pessoa especial era a Priscila, né. Ele tinha dito que no culto ele tinha fechado os olhos e tinha visto eu entrando na igreja de mão dadas com essa pessoa, e essa pessoa era a Priscila. E assim, durante esse tempo que nós temos passado junto, Deus tem confirmado a cada dia mais isso. Nós estamos vivendo cada momento, cada viagem, é um momento especial, né? Tem confirmado aquilo que Deus falou para mim aquele dia, né? E isso a cada dia vem se tornando uma coisa mais real na minha vida, né? Através do que Deus falou, né? E está confirmando. Então, são todos, né? Não dá para me dizer um momento assim, mas eu vejo que a cada momento novo é uma coisa que a gente aprende, né? A gente acha que aprendeu tudo na vida, mas a gente cada dia está aprendendo mais. Então, a cada momento é um momento especial ao lado da Priscila. Bom, um dos momentos mais importantes assim que eu considero na minha vida, que eu tive a experiência de passar, que não foi fácil, foi através do companheirismo dele que eu arrumei forças para enfrentar. Foi quando eu fui chamada no concurso e eu tive que ir para Porto Velho para fazer uns exames, e aos olhos dos homens eu não tinha condições nenhuma de assumir esse concurso, né? E aí ele me incentivou, ele me ajudou, ele me deu forças, ele orou por mim, ele fortaleceu a minha fé várias vezes. Muitas vezes eu deixava me abater, enfraquecia a minha fé, ele sempre ali do meu lado, ele me incentivava, ele orava por mim. Eu passei 3 dias em Porto Velho. No segundo dia eu liguei, eu chorava, eu já queria vir embora. Eu falava para ele que eu não tinha mais força para continuar, que estava sendo muito difícil ali, sozinha. Ele não, que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir. E até no último momento eu ainda deixava a minha fé se abater, e ele sempre do meu lado, me incentivando, me fortalecendo. E eu consegui passar por essa etapa e venci, tomei posse do concurso, e em todos os momentos ele esteve ao meu lado. Bom, o que eu mais admiro na Priscila, uma das coisas é a sensibilidade dela e o valor que ela dá assim nos pequenos detalhes do relacionamento, né? Com o tempo assim eu perdi muito, né? E isso assim ela vem conversado comigo e nesses tempos eu tenho aprendido, né? Eu falei para ela que eu tenho aprendido a cuidar dela, a gostar mais e mais, a amá-la a cada dia mais. Ela é uma pessoa sensível, uma pessoa que dá valor às pequenas coisas, e realmente eu gosto disso e sempre gostei. Então assim, a sensibilidade, o carinho dela, e uma coisa também que eu admiro muito é o profissionalismo, a pessoa profissional que ela é. Isso me dá muito orgulho, né? Ela tem uma profissão muito honrosa,
que é pedagoga, e ela faz isso com muito amor e com muito carinho, e eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho dela ser uma profissional excelente e também dela ser uma mãe e ser uma companheira muito carinhosa. É uma coisa que chama muita atenção nela. Uma das coisas que eu mais admiro nele é a fé. Ele tem uma fé assim que é indescritível. Tudo na vida dele, ele prioriza Deus em primeiro lugar. E assim, quando eu orava a Deus e eu pedia uma pessoa, eu sempre falava: Deus, eu quero uma pessoa que busque primeiramente o Senhor, que te ame sobre todas as coisas, que me ame, que aceite a minha filha, que ame ela também e que já tenha um filho também, para que possa entender a minha situação. Então, assim, Deus, quando Ele me deu o Wanderson de presente, Ele pensou em todos esses detalhes. Uma das coisas que eu mais admiro nele é a fé nele, né? A vontade de servir a Deus, o compromisso que ele tem com as coisas de Deus. E assim, ele é o meu companheiro, ele é meu amigo, ele sempre está do meu lado, porque eu preciso, sabe? Sempre muito carinhoso, muito dedicado, aquele companheiro assim, admirável. Bom, Priscila, hoje é um momento muito especial para mim, para a gente. Eu nunca imaginei poder estar vivendo isso na minha vida, esses momentos, essa correria, de certa forma cansativa, mas maravilhosa. E assim, você tem proporcionado à minha vida momentos felizes. Algo que eu nunca pensei em passar. Sabe, você sabe, eu já falei isso pra você, que tudo isso aqui, se não tivesse acontecendo pra mim, não importaria, porque você, pra mim, que eu pedi pra Deus é o mais importante. Eu me sinto muito lisonjeado de poder dividir esses momentos. Apesar de tudo que a gente passou na nossa vida, Deus tem sido misericordioso e tem nos dado uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. E eu queria dizer que eu te amo muito mesmo. Como eu não imaginei que eu fosse amar outra pessoa. Realmente eu te amo. Eu nunca fui sempre sincero com você. Eu disse que as coisas iam acontecendo gradativamente, né? Você às vezes me cobrava. Isso aconteceu muito rápido, né? A cada momento que nós passamos juntos é muito especial para mim. A construção da nossa casa tem sido uma benção também na nossa vida. E eu quero te dizer que a cada dia eu vou fazer o melhor. Eu vou cuidar bem das nossas filhas, eu vou fazer o possível para ser um marido compreensivo. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, mas eu vou buscar melhorar a cada dia mais. Priscila, você é uma bênção. Minha vida é uma bênção no meu ministério. Eu já disse para você que eu me sinto uma pessoa próspera do seu lado. E você, a cada dia, me faz uma pessoa feliz. Apesar de tudo que nós temos passado, eu sei que a gente vai ser feliz, a gente é feliz. E eu queria dizer, eu te amo muito. Eu amo você, eu amo a Rebeca, eu amo a Kailane. E a cada dia mais eu quero buscar, amor, ser uma pessoa que saiba cuidar de você. Eu queria dizer que você é um presente de Deus para a minha vida e eu te amo muito, muito mesmo. Quero dizer para o Wanderson que ele é um presente de Deus na minha vida, que eu amo muito e quero dedicar o resto dos meus dias ao lado dele, sendo uma boa esposa, uma boa mãe. Quero poder estar sempre ao lado dele, ajudando em tudo que precisar, ajudando ele a crescer, a ser melhor do que ele já é. Quero poder fazer de tudo para estar sempre ao lado dele, sendo uma grande companheira, uma grande esposa. E quero agradecer a ele por tudo que ele tem feito por mim e por tudo que ele representa na minha vida. Eu te amo e você é um presente de Deus na minha vida.
tão simples, mas é lindo de se ver. O amor é uma música cantada por você, que chegou de mansinho, me conquistou com esse seu jeitinho, me mostrou que é o amor. Basta um sorriso teu pra me fazer feliz, basta um só olhar pra eu poder descansar, e viverei pra sempre ao lado teu, seremos felizes. Deus prometeu. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar, né, com vocês, nossos amigos, pessoas importantes da nossa vida. Queríamos agradecer também aos nossos pastores, pastor Giovanni, a pastora Kézia, pela força, pelo apoio, e creio que sim, pelas orações também. Gostaria especialmente de agradecer aos nossos padrinhos, que são pessoas muito especiais na nossa vida, na vida da Priscila e na minha vida. Aproveitar também para agradecer a presença de cada pessoa que está aqui nessa noite, né? É um momento muito, mas muito especial da nossa vida, né? Daqueles que nos apoiaram e dos nossos pais também. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por essa oportunidade única em nossas vidas, esse momento inesquecível, porque se não fosse por permissão dele, nada disso estaria acontecendo. Agradecer aos nossos pais por todo o apoio, por todo o incentivo, por nos educar e fazer pessoas do quais nós somos. Agradecer às nossas filhas pelas orações, né? E por participar de cada momento de nossas vidas. Agradecer aos nossos pastores, a Kézia, o pastor Giovanni, pelo cuidado, pelo carinho, pelas orações, né? E agradecer aos nossos padrinhos, que são pessoas mais que especiais nas nossas vidas, que puderam participar de muitos momentos. Agradecer a todos os convidados, que foram pessoas especiais, que foram escolhidas para estar neste momento desfrutando desse dia em nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado a todos. Curtam a festa. Oi, som, teste. Momento inesquecível. Precisa ser de nós dois? Gente, não é pra começar já não, né? Não. Bom, pode começar mesmo? Gente do céu, o que ele fez inesquecível? Gente, eu não lembro de nada, eu sou péssima. Falou nada, ele nem lembra. Se ele inventar a conversa, eu falei pra ele que ele vai apanhar. Você não tá filmando isso aí não, né? Vai, levanta. Aí, vai, baixa agora, baixa. Levanta, vai. Aí. Corre. Vai, pega. Vai, pega. Aí. Quanto Vocês tempo? namorar com o tempo. Peraí, não tá filmando não. Não, tá não.
Vai, 8 meses e alguns dias. Cheguei, ainda falei pra gente contar quanto tempo de namoro nós tínhamos. Você não quis? O quê? Quanto tempo de namoro, eu não sabia falar não. Deus mandou ar-condicionado. Muito obrigada. Você não entende nada. amor. Isso, legal. Olha lá, não é? Fica em pé. É olhar pra baixo o coração. Ai! Quase que eu arrebentei aqui agora. Wanderson, o coração tem que ser assim. É. Ai, mas minha mão é maior que a sua. Vai, faz aí pra ver se encaixa aqui. Vamos primeiro testar aqui. Viu? É O coração eu vou aquela. olhar pra você. E, nós olhar Não, é pra lá só. É fazer pra lá o coração? É. Pô, também vocês não falam isso. Eu tô fazendo coração pro James, ele não ficar sentindo sozinho. Abaixo. James, o coração é pra você, tá?